Olá, para você que não me conhece, eu sou Francisco Claro, eu sou cirurgião plástico, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. E o assunto que eu quero abordar hoje, nesse vídeo, é sobre a lipoenxertia de mama, especificamente se ela causa ou não rejeição, assim como a prótese de silicone. É uma dúvida muito comum, recebo sempre aqui na clínica esse tipo de questionamento. Até porque a grande maioria dos pacientes que me procuram vem realmente vem fazer essa lipoenxertia de mama como uma opção ao silicone. E em muitos casos, inclusive, querem fazer a retirada, o explante do silicone e querem como uma alternativa para ganhar um pouco de volume ou até de forma na mama, a lipoenxertia de mama. Mas uma dúvida que sempre me perguntam, tudo bem, a lipoenxertia não dá rejeição, eu poderia fazer uma lipoenxertia para substituir a prótese. Eu quero deixar aqui um adendo, tá? A lipoenxertia, embora ela consiga realmente entregar um pouco de volume para as mamas, ela não consegue substituir completamente a forma e a projeção que a prótese dá. Porque a prótese, ela é firme e ela modela a mama. A lipoenxertia, por sua vez, ela vai fazer um pequeno preenchimento. Ela é um conteúdo mais líquido, mais pastoso. Ela não é um componente sólido que nem a prótese de silicone. Então ela não vai conseguir fazer aquela armação que faz a prótese, tá? Mas ela é uma alternativa bastante interessante para se estabelecer um pouco de volume na mama. E é claro, se a pessoa quiser fazer uma mama maior, né, a gente pode ir fazendo várias sessões, porque a gente não consegue injetar como aquilo que eu falei. Ela é a transferência de células vivas de um local do nosso corpo para a mama. Se eu começar a injetar essa gordura num lugar só, aquele monte de célula de gordura que foi injetada, ela vai ficar boiando ali no local e vai morrer. A gente precisa fazer o quê? Injetar essas células nos locais em vários túneizinhos, para que o máximo possível de célula esteja em contato com o tecido vivo e receba então a nutrição necessária para o seu desenvolvimento. Tá? Então aquilo que eu falei, como é uma semeadura, como uma sementinha mesmo, a gente precisa pôr a célula e ela precisa ficar ali em contato com o tecido vivo para que ela consiga se desenvolver. Tá? E uma outra coisa que sempre me perguntam, mas eu sou muito magra, eu consigo lipoenxertia? Isso tudo também vai depender de o quanto você quer de aumento das mamas. Geralmente uma quantidade pequena para uma sessão, a gente consegue fazer sim mesmo em pessoas muito magras. A gente consegue tirar gordura de qualquer área do corpo. Até aquelas pessoas muito magrinhas, tem áreas que tem um pouco de acúmulo de gordura em algumas áreas, uma área bastante interessante que quase ninguém sabe, eu já recebo pessoas muito magras aqui, e curiosamente aqui na região interna do joelho, né, acaba tendo sempre um pouquinho de gordura ali que a gente consegue coletar para dar um pouquinho de volume na mama. Tá? Então, e uma curiosidade também que sempre fica, poxa, e se eu engordar para fazer? Então, às vezes quando é muito magra e quer tirar um pouco de gordura, é interessante engordar um pouco para pelo menos deixar a célula um pouco maior e ela conseguir ser extraída com mais facilidade. Tá? Mas não é necessário uma pessoa ganhar muito peso, chegar a desenvolver um pouco de sobrepeso, inclusive, para fazer lipoenxertia. Porque, curiosamente, a célula do nosso organismo, quando a gente emagrece ou a gente engorda, o que acontece com as nossas células de gordura é que elas diminuem ou aumentam de tamanho. A gente não tem o desenvolvimento de mais células. Então, se a pessoa engordar, não significa que ela vai ter mais células, ela apenas vai ter células de maior volume. E isso significa o quê? Uma lipoenxertia com células de maior volume, a gente consegue, para um mesmo volume, né, colocar menos células, porque as células estão maiores. Então, o ideal é não engordar para colocar lipoenxertia. Mas é claro, aquela pessoa que é muito magra, um extremo muito magra, o que acontece? As células de gordura delas são tão pequenas que elas estão aderidas ali nos vasos sanguíneos, na matriz extracelular, que são outros componentes que a gente tem no subcutâneo e que faz com que a célula de gordura não se desprenda com tanta facilidade. Mas isso é para uma pessoa muito magra. Agora, uma pessoa que tem um peso razoável, não tem nenhuma indicação, está engordando para poder fazer a coleta dessa gordura, então.
Antes de mais nada, o que é importante é a gente falar o que é a lipoenxertia de mama. A lipoenxertia de mama, a gente fala de forma vulgar, simplesmente lipoenxertia, mas nada mais, nada menos, ela é realmente um transplante. O que seria isso? A gente tira células vivas de tecido adiposo de uma área do nosso corpo e usa essa célula, transplanta essa célula para outra área do corpo, aqui no caso, para a mama. Então, apesar da gente falar vulgarmente lipoenxertia, não é que a gente está jogando gordura, fazendo uma transferência de gordura simplesmente para a mama, mas sim estamos fazendo a transferência de células vivas. A gente está germinando aquelas células que a gente removeu de uma área do corpo para outra área. E aí, com isso, a gente já consegue ter uma noção do que eu acabei de falar em relação à rejeição. Isso significa que a célula do nosso próprio organismo acaba não rejeitando, porque ela é do nosso próprio organismo. Então ela não tem nenhum fator ali que vá desencadear uma rejeição do tecido, pois é tecido nosso mesmo, né? Então é isso que é importante a gente falar, que a lipoenxertia ela não causa rejeição, pois ela é simplesmente a transferência de células vivas de um lugar do nosso organismo, do nosso corpo, para outra área do nosso corpo. E um fato curioso, né? Ela inclusive tem sido utilizada, né? A gente o começo da lipoenxertia ela surgiu principalmente para as áreas de reconstrução de mama, né? E para que ela era usada em reconstrução de mama e ainda é, né? Para tratar exatamente alguns tipos de rejeição de prótese. Então, ela pode ser usada para tratar a rejeição de uma prótese de silicone. Então você está com uma contratura capsular, com uma rejeição intensa. Tem alguns trabalhos demonstrando que o enxerto de gordura, então de células vivas de tecido adiposo, sobre aquela área inflamada, ela melhora o quadro de rejeição. Ela não trata completamente, mas ela tende a melhorar a rejeição. Porque ela tem também células tronco, então ela vai levar mais vascularização, mais vitalidade, outras células para aquela área também. E outra coisa que a gente tem usado também para tratamento é para após radioterapia. Então você pega aquela radiodermatite, né? Aquele processo inflamatório muito intenso, resultante então de uma queimadura, de um processo inflamatório de uma radioterapia, ela acaba, quando a gente faz a lipoenxertia naquele local, ele acaba também levando à regeneração tecidual, ele acaba revitalizando aquela área que ela estava já morta, com processo inflamatório muito intensa, muita fibrose, então ela acaba fazendo um tratamento também daquele quadro de rejeição que estava naquele local por um processo inflamatório decorrente da radioterapia. Então, a lipoenxertia, além dela não causar rejeição, ela é usada para tratamento de rejeição e ela tem, curiosamente, propriedades anti-inflamatórias e antirregenerativas, né? Então é também por isso, né, um dos motivos também que a gente vira e mexe, eu vejo pacientes aqui, claro que num tom de brincadeira, mas falando, eu posso pegar células de outra pessoa, posso usar gordura de outra pessoa? E a resposta é não, né? Porque se a gente usar células de gordura de outra pessoa, aí sim você vai ter rejeição, porque vai funcionar como um transplante, por exemplo. A gente não pode fazer transplantes de uma pessoa para outra sem precisar tomar os imunodepressores. Pessoas que receberão transplantes de outras pessoas necessita um imunodepressor para que você não tenha rejeição daquele órgão transplantado. Mas quando é um transplante do seu organismo para ele mesmo, não existe necessidade de nenhum tipo de imunomodulador, imunodepressor para ter a viabilidade desse tratamento. Então a resposta é essa, tá? A lipoenxertia mamária, ela não causa rejeição, porque ela é feita com a célula do seu próprio organismo. Ela é coletada como? A gente faz uma lipoaspiração, coleta, prepara essas células de gordura e injeta ela no local. E curiosamente também, ela, além da rejeição, ela ainda tem sido usada para o tratamento daquelas rejeições locais, né? Então isso que é também um fator bastante curioso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você curta o vídeo, faça comentários. Surgirem dúvidas, mais dúvidas a respeito desse assunto, pode deixar aqui nos comentários também, que eu vou estar disposto para estar respondendo. Se surgirem algumas outras dúvidas também, eu vou deixar aqui embaixo um link que vai direcionar vocês também para o WhatsApp, se quiser entrar em contato aqui com a clínica também,
tá? E se gostam de conteúdos relacionados à cirurgia plástica, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, tá? E a gente vai estar aí até a próxima semana publicando conteúdos novos, tá? Nos vemos até a próxima semana então.